vai mostrar o caminho que aquela empresa vai seguir, se ela vai continuar por mais tempo no mercado ou não, se ela vai ficar no meio do caminho ou não. Quando você tem um produto com qualidade, um atendimento com qualidade, você gera credibilidade no seu produto e no seu atendimento, na sua retaguarda, na sua empresa, o cliente está disposto a pagar mais por isso. A grande sacada do vender bem, do atender bem, não é você deixar satisfeito o cliente normal, é você conseguir dar conta dos chatos. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Caminhos para o seu sucesso, um dos assuntos preferidos do pessoal por aqui. Hoje vamos falar de vendas. Antes da gente começar, aqui embaixo, clica, compartilha, avisa colega, avisa cachorro, gato, galinha, chama todo mundo que o assunto é delicioso para quem quer se desenvolver na parte de vendas. Meu irmão, meu amigo Emerson Pedroso. Emerson, por gentileza, se apresenta para o nosso pessoal. Joel, muito obrigado pelo convite. Sou Emerson Pedroso, sou nascido e criado aqui em Birigui, sou filho do seu Aníbal, da dona Laura, e casado com a Cristiane, e tenho duas filhas, lindas, maravilhosas, a Letícia e a Laís. Tenho 47 anos e estou no segmento de vendas desde quando me conheço por gente. Aí. Trabalhou com venda já num monte de empresa, de pequeno, médio, grande porte, multinacional, um monte de coisa legal. Ô Marcos, o Emerson, quando eu era pequenininho, eu tinha uma piadinha que falava assim, isso não é piada, isso em processo seletivo o pessoal fala assim, Joel, tem vaga? Eu trabalho com recrutamento e seleção também, Joel, tem vaga para alguma coisa? Qualquer coisa, viu? Menos vendas, já ouviu isso? Já ouvi bastante. Já ouviu. O cara pode até ser corintiano, que não pode ser vendedor, né? Pode ter todos os defeitos, venda não. E vendas é uma das profissões mais apaixonantes que existem. Precisa simpatia, precisa falar bem, precisa ter um bom relacionamento, troca, artimanha, tem planejamento, tem negociação. Como é que as pessoas não gostam de vendas, Emerson? É bem por aí, né? É um negócio bem estratégico, né? Então, você tem que desenhar o formato daquilo que você quer, dos objetivos que você quer. Então, é apaixonante, simplesmente apaixonante. Uma das minhas experiências a quem eu devo muito, 20 anos, eu trabalhei na FIMAP durante 20 anos e sou muito grato, e ali eu aprendi muita coisa, ali eu conquistei bastante coisa e é isso aí, vendas é o caminho. Da mesma forma, como tem gente que fala assim, ô Joel, arranja qualquer coisa para mim, menos vendas. Tem gente que fala assim, não, mas se precisar vender, eu vendo. Não é tão simples assim, né? Não é simples, Joel, não é simples. O pessoal que acha que vai chegar em vendas como último recurso não vai por esse caminho, não. Não vai por esse caminho porque é paciência, estratégia e resultado, né? Então, resultado, a partir do momento que você traça o objetivo, você traça a cota para o time, então todo mundo tem que estar imbuído nisso. E é uma coisa gozada, porque não é uma profissão que basta você se esforçar. Eu vou me esforçar. Ou você faz realmente curso para se capacitar, ou você já nasce com algumas competências necessárias para. Agora, o esforço pelo esforço em vendas não vira. Estou falando besteira? Não tá. Mas assim, eu acho que ajuda muito. Você tem que querer muito. Então, eu acho que eu posso até começar comentando um case aqui de uma pessoa, de um amigo meu, que é o João. Você vai estar assistindo a gente aí com certeza. Então, o João, ele era porteiro na empresa, não rebaixando o porteiro, mas ele era um porteiro na empresa. E aí eu sentado com ele lá, chegava finalzinho de tarde e estava batendo um papo com ele lá. Um dia eu cheguei para ele e falei para ele assim, bicho, você quer ser vendedor? Ele falou assim, oxe, é o que eu mais quero, que não sei o que, 50% do negócio já. Aí foi treinamento, orientação, capacitação, e o João hoje é um popstar hoje na região de Campinas. Então, mas aí você falou uma palavra mágica. O querer, porque quando a pessoa fala assim, não, eu quero ir para vendas, é porque ele já tem aquele negócio do sangue. É isso aí. Já tem aquelas competências de vendas.
Porque eu estou enjoado de ver empresas que, para dar oportunidade, contrata fulano, a gente ensina ele a vender. Não é uma coisa, você ensina estratégias, você ensina técnica, você desenvolve algumas competências básicas, mas se a pessoa não tiver a gana de vender, não adianta, Emerson, ela não vende. Exatamente. E continuando nesse case do João aí, o João é um cara que, depois que ele falou que ele queria, aí a gente partiu para o treinamento. E o treinamento foi surreal. Na época, eu tinha que ajudar ele, porque eu me comprometi a ajudar ele. Então, aí o João, depois das 6 horas da tarde, a gente fazia um teatro. Então, ele vendia e eu comprava. E isso foi durante alguns dias. E aí chegou no final, eu percebi que algumas coisas ele estava com alguma dificuldade em alguns aspectos lá, mas quando chegou num sábado de manhã, eu estava lá analisando os relatórios, tudo, tocou a campainha do escritório, a hora que eu olho, é o João. Aí eu falei assim, o João chegou todo arrumadinho, com a camisa para dentro da calça, todo cabelinho penteado e tal. Aí eu falei assim, o que você veio fazer hoje aqui? Hoje não é dia de treinamento. Ele falou assim, eu passei, foi a noite inteira estudando, agora tu vai ter que me comprar. Aí, depois daquilo ali, quando foi na próxima semana, ele foi para a rua e virou um sucesso. Aí teve um acompanhamento, mas virou um sucesso. Eu conheço empresas, Emerson, empresas que trabalham com alta performance em vendas. Existe um lema nessa empresa que fala o seguinte, não interessa qual que é o seu cargo, ou você é vendedor, ou você trabalha para ajudar a vender. Então, não interessa, tem que ter todo mundo essa mentalidade. E eles não ficam com um vendedor por mais de 3 meses, se não atingir resultados. Exato, mas o Porque, resultado assim, é importante. Vou simplificar o planejamento deles. Eles passam 1 mês treinando, estudando quais são os produtos, estudando quais são os canais, estudando as políticas e procedimentos de vendas da empresa, sala de aula, toma assunto, sala de aula, toma assunto. Depois 1 mês junto com um tutor para acompanhar, senta comigo, fulano vende bem, senta com ele. Você viu? Como é que você faria, né? Você entendeu? E aí, são 15 dias, depois desses 15 dias, ele começa a vender com a pessoa do lado e 1 mês sozinho. Se nesse 1 mês ele não atingiu o mínimo, é porque ele não serve. E aí, tem tudo que você falou. A gana do João, porque vendedor, se não tiver gana, não vai. Porque percalços tem o tempo todo. É isso aí. Gente falando não tem o tempo todo. É isso aí. Gente para te derrubar tem o tempo todo. Dia que você acorda de mau humor tem o tempo todo. E a performance de vendedor continua alta. Aí é que está a persistência, o treinamento e saber que lidar com essas situações. Então isso acontece o tempo todo. Acontece comigo, acontece com o João, acontece com qualquer um que for enxergar esse mercado. Então, por isso que tem que enxergar, tem que gostar e não como uma última opção. Treinamento, assistir bastante gente, ler bastante livro. Esse é o caminho aí de sucesso para se tornar um vendedor, para se tornar um case de sucesso. Vou te falar uma coisa. A gente se cruzou uns 20 anos atrás, sem exagero, eu dando um treinamento para você lá na FIMAP. Você não vai lembrar disso, lembra? Mas é bem provável. 20 anos atrás eu dei treinamento para a sua equipe na FIMAP. É muito bem provável. E deve ter dado treinamento para administração, para vendas e... Não, foi de vendas. Foi de vendas. Legal. Foi um treinamento de vendas para a sua equipe. Porque uma coisa constante também, a motivação ela tem que ser constante. Então, o que a gente fez durante muito tempo é a convenção de vendas. Então, a convenção de vendas é o ápice, né? A realização do profissional de vendas. Ele está ali, é ali que ele vai receber as homenagens daquilo que ele atingiu, é ali que vai traçar os objetivos para o próximo período. Então, assim, e provavelmente deve ter sido numa dessas convenções de venda. Então, todos os anos meus... Lembram, foram 20 anos. Mas não foi uma convenção porque foram
3 noites de curso. Mas vamos lá. O Emerson, a gente está falando de motivação em vendas. Não dá para o cara sair para vender sem ter gana. Bom, primeiro, a vontade de vender é uma coisa primordial. Só que tem uma outra coisa que eu acho que motiva. Não adianta nada o cara falar assim, nossa, oba, eu vou vender, nossa, oba, que legal. Não sei se você lembra, década de 80, 90, treinamento de vendas, não sei se você já passou por isso, eu me submetendo a treinamento de vendas. Eles ensinavam assim, eles te davam um texto para você decorar, passou por isso? Te davam um texto para você decorar e falavam assim para você, ó, você tem que falar esse texto, mas olhando para o cliente, falando bem rápido, que não é para dar tempo de ele falar alguma coisa no meio. E a hora que você estiver terminando de falar, você já dá o contrato pela... Você passou por alguma coisa parecida com isso? Mas isso foi bem no passado, que hoje já é bem diferente. As estratégias mudaram, né? Então... Mas sabe o que é legal? É legal porque essa estratégia que eu falei, de você falar bem rápido, decorar texto e fazer o cliente assinar sem ele pensar muito, é o típico da estratégia de vender geladeira para esquimó. Não interessa se o cliente quer comprar, você tem que vender. Vida curta. Isso não existe mais, né? Vida curta, vida curta. O mundo é feito de estratégia. Você criar a necessidade da pessoa, daquele produto, daquela empresa e depois você realizar a venda. Hoje não tem mais... não adianta você decorar um texto e você achar que com aquele texto. Então, isso envolve um bom relacionamento, principalmente. Você tem que ter um bom relacionamento no mercado. Esses 20 anos de FIMAP aí, eu continuo no mercado, até porque eu continuo recebendo indicações das multinacionais, aí, das grandes cervejarias, para mim poder trabalhar, para mim poder desenvolver algum produto, alguma empresa, alguma marca, no mercado de cervejaria. Então, assim, as estratégias não é mais essa, não tem mais um texto que você tem que falar, você tem sim que ter um bom relacionamento. Sabe por que também não tem mais um texto só? É porque hoje a concorrência aumentou muito. Me corrija se eu estiver falando besteira, eu estou pensando agora. Se é verdade que a concorrência aumentou muito, só aumenta a concorrência porque a gama de clientes também aumenta. E com muitos clientes diferentes, cada vez você tem os perfis mais diferentes. Não adianta mais usar a mesma estratégiazinha para todos os tipos de cliente. Cada cliente é um cliente e por causa disso a abordagem é diferente, o levantamento de necessidades que vai fazer diferente. A forma como você vai vender o mesmo produto, dependendo da necessidade do cliente, muda totalmente. Por isso até que muitas empresas ficaram pelo caminho, né? Então, as que não ficaram, elas se adaptaram à realidade do mercado. Então, hoje as empresas, algumas ainda têm algumas dificuldades em querer trabalhar com as margens que trabalhavam antigamente. Então, hoje não. Hoje você chega num cliente, hoje a fatia do bolo ela está sendo dividida em mais partes. Então, você tem que abocanhar a sua parte ali, tentar aumentar a sua participação vendendo mix, né? Vendendo outros produtos, vendendo a gama de produtos que você tem. Então, quando a fatia está sendo dividida em mais pedaços, o que você tem que ser mais competitivo? Competitivo na produção e, consequentemente, a sua margem diminuiu, a sua margem operacional. É o que eu digo, algumas empresas que não se adaptaram a isso foram ficando pelo caminho. Sabe qual que é a grande diferença? Uma das grandes diferenças, e eu falo isso em curso, tem vendedor que fica muito bravo comigo. Vender é fácil, o difícil é vender de novo. O difícil é vender de novo, porque se você tiver uma boa lábia, você consegue enrolar seu cliente e vender para ele. Vende até a famosa geladeira para esquimó, mas não é essa a grande sacada. Não é. A partir do momento que as fatias de bolo ficaram menores, antes de conquistar novos mercados, garanto que você tem. Você está conseguindo atender seus clientes, está conseguindo suprir as necessidades dele, porque se você não suprir, a sua concorrência vai fazer um gosto tremendo em suprir. Vai nadar de braçada, né? Como se diz, né? Então, você tem que... O processo como um todo de vendas, ele envolve a empresa inteira, é o coração da empresa. Então, envolve... desde a produção, envolve a administração, então tudo tem que funcionar, Joel, tudo tem que ser perfeito. Então você tem que encantar, para assim você vender outra vez e você conseguir fidelizar.
muitas vezes, muitas oportunidades aí você consegue com esse atendimento perfeito que eu estou falando aí, você conseguir até uma margem operacional um pouquinho melhor, você conseguir vender. Então, não é por conta de 2, 3, 4% o cara vai te trocar. Então, por quê? Porque se ele sabe que você presta um bom serviço, você tem um bom produto. Então, isso faz parte de vendas. Parece paradoxal. Mas como é que você vai aumentar a margem de ganho se tem tanto concorrente por aí? Mas também tem o outro lado da moeda. Quanto mais gente vendendo a mesma coisa, mais gente que não sabe o que está fazendo também está no meio. Mais gente com menos qualidade. É aquela história do mais ou menos de novo. Não tem lugar para mais ou menos. Agora, quando você consegue, você identifica tempos bons, aquele que bastava você chegar e bater e vendia. Não tem mais. Então, assim, cliente, o que você precisa? Qual que é a necessidade, qual que é o seu perfil, por que você quer isso, como você usa, e a partir daí você não simplesmente vender, mas você oferecer um produto que venha de encontro às necessidades dele, isso fideliza. E aí, depois que você fidelizou... Tem uma transportadora que tem um slogan, né, que eu acho muito legal, inclusive é uma das que mais cresce aí, ela tem um slogan nas carretas dela, nos caminhões dela, que é entender para atender. Então, entenda a necessidade do seu cliente, soluciona a necessidade do seu cliente, soluciona a entrega do seu cliente, o preço se ajusta lá na frente. Emerson, você trabalha com multinacionais, você atende empresas do Brasil todo, e quando a gente vai para o varejo mesmo, estou falando das lojas, comércio de roupas, calçados, aparelho de pesca, artigos de pesca, as lojas comuns, físicas que a gente conhece por aí. É difícil você encontrar aqui alguém que realmente venda, não é? Então, é uma situação assim. Eu sou, por exemplo, do tipo do cliente que eu entro dentro de uma loja que se eu não for bem atendido... E o que eu estou querendo dizer, ser bem atendido, é coisa simples, é bom dia, é coisa básica, trivial. Então eu vou só te interromper para te dar mais conteúdo para você falar. E eu não estou nem falando de atendimento, estou falando de vendedor. O atendimento por si só, muitas vezes é ruim. Vendedor, então, nem pensar. É, o atendimento que inicia o processo de vendas. Então, assim, eu sou do tipo do cliente que eu nunca mais volto. Você reclama? Não falo mais, não reclamo, mas eu só não volto mais. Entendeu? Então, o processo de vendas começa ali. Agora, é lógico que a gente entende a dificuldade que tem o varejo, porque muitas vezes as lojas elas não são setorizadas. Por exemplo, você entra dentro de uma loja de material de construção, ela tem aí no mínimo 5, 6, 8 mil itens. Então, para o cara poder entender tudo isso aí, então, agora não. As lojas que têm um porte de médio para maior, aí elas setorizam. Então, você vai vender piso, você vai vender azulejo, você vai vender tinta, para o cara ter como se especializar. Porque se chegar num determinado ponto, o cara tem que ser gênio, né, para poder conhecer tudo, para poder falar de tudo. Mas, para nós, me colocando na posição de comprador agora, é difícil. Muitas vezes você não consegue encontrar um vendedor. E assim, a hora que você consegue encontrar o vendedor certo, você acaba se apaixonando pelo atendimento, volta, indica, não é isso? É bem por aí. Então, você volta, indica, você vai até falar bem do cara e para falar bem, você sabe que assim... Você falou que para te atender bem, basta vir com um sorriso no rosto e tal. Tá. Eu acho não, eu tenho quase certeza. Eu sou muito chato. Eu sou muito chato como cliente. Sabe o que é? Eu acho que de tanta gente está curso de atendimento, curso de vendas, né, curso de negociação, tem algumas coisas que eu acho que a gente acaba ficando mais intransigente. Eu acho que pior ainda, a gente acaba reparando em alguns detalhes que talvez o cliente normal não repare. Eu acho que é por isso que eu sou muito chato, porque eu vejo algumas coisas que são assombrosas, né? Desafio com qual... Pensa, é lógico, não vamos falar aqui, mas pensa em algum lugar que você sabe que o atendimento é ruim.
Pode ser na sua cidade, pode ser alguma cidade grande que você vai naquele estabelecimento, o atendimento é ruim. Pensa uma. Joel, tem, e assim, eu vou contar para você o que eu faço e o que eu fiz já. Aí, já fiz isso mais de uma vez em mais de um estabelecimento, já aqui em Birigui. Então, por algumas vezes, meu movimento caiu, meu faturamento caiu, é a pandemia. Eu chamei do lado e falei assim, você tem alguns minutos para mim aí? Tem. Então, vamos lá, fica aqui comigo. Olha o atendimento ali, olha como ela está recepcionando o cliente, olha como... Você não acha que poderia ser melhor? Você não acha, então... O que você recebe quando você fala uma coisa desse tipo? Nada, eu recebo que daqui um mês o cara... Qual é a receptividade do proprietário que recebe esse tipo de informação? Em 99% das vezes ele me agradece imensamente. Então, vou te falar, eu acho que eu realmente sou chato. Não, eu chamo, converso, explico, oriento, peço para ele entender o que eu estou falando. Então eu falo assim, cara, o mercado está aí, você tem como crescer. Então, assim, durante o tempo que você está falando aqui, abriu outra empresa ali, pegando a fatia que você deixou. Eu acho perfeito, extremamente coerente, extremamente... que a receptividade desse tipo de informação, quando não é solicitado, normalmente é muito ruim. Eu já tive isso aí também. Vou completar o raciocínio que eu ia falar. Eu estava falando assim, se você imaginar um estabelecimento que você sabe que o atendimento é ruim, o desafio é o seguinte, e vale para vocês, faça esse desafio. Chega para esse estabelecimento onde o atendimento é ruim e pergunta para os rapazes, para as moças que estão atendendo lá, o que vocês acham do atendimento de vocês? Na quase totalidade, eles vão dizer... Que é ruim. Que é bom. Eles acham que atende bem. Dificilmente você vai encontrar em algum lugar o pessoal fala assim, olha, aqui nós atendemos mal, hein? Porque o nosso atendimento é ruim para cá. Não, o pessoal fala assim, não, o atendimento é bom. E isso é gozado porque... Eu não acredito que as pessoas, eu vou atender mal de propósito. Exato, é por isso que tem que começar do gestor, tem que começar do líder, é ele que tem que orientar. E esse eu não vou atender mal de propósito faz as pessoas acharem que seus problemas acabaram, eu atendo bem. Uhum. E até porque, na maioria das vezes, Emerson, eles acham que atende bem, quando você vai dar um feedback desse tipo, o pessoal acha ruim e fala assim, chato. Ó, rapaz, vai ver, ninguém reclama. Ó o chato vindo reclamar. Só que o proprietário não sabe o quanto é bem-vindo reclamação, né? Em uma dessas oportunidades, eu tive um feedback de um proprietário aí que depois de 3 meses ele falou, bicho, vem aqui, deixa eu te mostrar. Olha aqui meus números, estou vendendo mais isso, estou vendendo mais o mix, estou vendendo mais, meu faturamento aumentou. Então... Se eu puder e tiver essa abertura e falar, igual eu te disse, 99% das vezes... E quando você faz essa abordagem para apontar alguns erros de atendimento, erros de vendas, são pessoas que necessariamente você conhece? São pessoas que eu conheço e, em algumas das vezes, até pessoas que eu não conheço. Eu conheço. Falo. Por mais que eu tenha conteúdo, por mais que eu identifique, eu não falo, porque a experiência que eu tenho, tá? É que, tipo assim, rapaz, cuida da sua vida. Assim, você não deve ter problema para você ficar olhando o problema dos outros. Eu falei, se vier um feedback dessa forma aí, eu não me ofendo também não. A pessoa pode ficar à vontade. Então, aí o que acontece? Vou deixar de lá, entendeu? Porque algumas coisas básicas, como eu disse para você, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, entendeu? Então, o atendimento... vai mostrar o caminho que aquela empresa vai seguir, se ela vai continuar por mais tempo no mercado ou não, se ela vai ficar no meio do caminho ou não. Muitas vezes, vamos falar, hoje está posto de combustível, por exemplo. Você pesquisa preço para abastecer em posto de combustível? Eu já sei mais ou menos. Os que eu vou sempre são preços razoáveis. Mas você pesquisa naquele dia? Porque assim, não. Onde você vai? Nos mesmos. Mas por quê? Algum motivo específico? Eu vou por causa do preço.
só por causa do preço? Porque eu confio também. Então, tem lugar que a gente sabe que, mesmo que tiver com o preço mais baixo, eu não vou, não. Primeiro lugar, por amor meu carro. Você tem que ter a confiança do combustível. E segundo lugar, você já imaginou se chegar num posto de combustível, se você ser chamado pelo nome? Ah, Emerson, mas você está falando que eu estou... Não, cara, não estou não. Eu já fiz um treinamento num posto assim. E aí você ser chamado pelo nome, e aí a pessoa vir e falar assim, vou lavar as para-brisa. Então, eu, particularmente, é lógico que você tem uma base de preço, você pesquisa preço, ninguém está rasgando dinheiro. Mas eu vou onde eu me sinto bem. Eu vou onde eu me sinto confortável. Aonde as pessoas me recebem bem. Então, assim, na maioria das vezes, eu tenho um parâmetro de preço, um padrão de preço, mas aonde você... Por isso que eu falo para você, um bom atendimento, uma boa venda, ela pode, inclusive, melhorar o markup, a margem que a empresa tem. Eu ia concluir com isso que você está falando. Então, vou só repetir com outras palavras que você disse. Quando você tem um produto com qualidade, um atendimento com qualidade, você gera credibilidade no seu produto e no seu atendimento, na sua retaguarda, na sua empresa, o cliente está disposto a pagar mais por isso. Tem cliente que não está, mas talvez esses não me interessem. É questão do foco que você precisa atender. Exatamente. Então, é o nicho do mercado que você vai atender, mas se você... O básico... Então, assim, eu já falei o que eu quero para mim na hora que eu vou no lugar. É o que eu quero para os outros também. E aí, então, a minha equipe, principalmente, a gente tem reuniões quinzenais para falar sobre meta. Então, meta, por exemplo, né? A meta, todo mundo conhece a meta dentro da empresa. Então, sabe a quantidade hoje no mercado imobiliário, então sabe a quantidade de locação que tem que fazer por semana. Então, sabe que se não fez na semana anterior, na semana seguinte tem aquilo ali. E aí, gente, então, a telefonista, muitas vezes, da recepção ali, bom dia, tá faltando só 2. Caramba, ela está sabendo da meta. Ela está sabendo. Então, isso tem que ser compartilhado e os resultados disso aí têm que ser compartilhados. Então, hoje, a gente faz essas reuniões quinzenais, a gente faz uma reunião mensal para mostrar os resultados ali do mês ali, e quando atingir tem que comemorar. Eu vou voltar depois naquela história de você dar o feedback para o proprietário, me lembra, tá? Você está falando de metas. Você acredita em vendas, em performance? Vendas, que vendas parece uma coisa muito chula. Em performance, em vendas com performance, com vendedores sem comissão? Não. Direto, bem direto. Desde que eu entrei no mercado de trabalho, eu tinha 18 anos de idade. Na verdade, eu comecei com 13, mas foi até legal o começo, né? Porque meus pais moravam no sítio. E aí eu cheguei, falei para o meu pai, eu vou morar com a tia na cidade lá. Aí ele falou assim, você está louco, mas a sua tia, inclusive, já faleceu já. E aí, pai, eu já falei com ela já, e tá tudo certo. Mas eu não tinha falado com a minha tia. Era vendedor já. Aí eu liguei para a tia depois, né? Lá, telefone público lá do sítio onde eu morava. Falei assim, tia, eu falei com o pai aqui e tal. Tá tudo certo. E ela falou, então, tudo bem. Então você vem quando? Eu falei, vou semana que vem. Mas já semana que vem, já. Isso eu já estudava na parte da manhã e à tarde eu saí para procurar serviço. Eu saí para procurar serviço sem rumo nenhum, com 13, 14 anos de idade. Eu parei numa loja de roupa. Eu lembro como se fosse hoje, uma senhora chamada Adelaide. Depois nunca mais a gente tomou outros caminhos, nunca mais eu vi. Mas aí eu falei para ela assim, eu vim do sítio, tal, eu preciso trabalhar. E ela falou assim, mas eu não tenho, aqui a gente é muito pequeno, tal. Aí eu falei para ela assim, mas a senhora não precisa fazer serviço de banco, porque eu posso só meio período. Ela falou assim, não, então tá, mas o que eu posso te pagar é isso. Eu falei, não tem problema, eu vou...
Aí, para chegar na questão da comissão, né? Olha só, com 14 anos de idade eu já arrumei um jeito de eu ganhar uma comissão ali já. Aí eu fazia o serviço de banco lá em 1 hora e meia, voltava e ficava ali na loja. Quando eu percebi que a vendedora dela começava a tirar as roupas do saquinho ali, começava a mostrar e roupa, e passava o dia inteiro tirando. E ela passava boa parte do tempo também embalando aquelas roupas ali. Eu cheguei na dona Adelaide e falei assim, dona Adelaide, eu posso ajudar a menina a embalar as roupas depois? Ela me ensina a dobrar ali e tal. Aí ela falou assim, não pode, eu posso até inclusive te pagar, eu vou te pagar tanto centavo por roupa dobrada. Eu falei, nossa, era tudo que eu queria ouvir. Você torcia para a vendedora desempacotar os negócios. Eu chegava para a vendedora depois e falava assim, tem aquela coleção que chegou ali também, mostra para ela. E aí foi, assim, de lá para cá, isso para chegar na questão comissão, né? Então eu acho assim, todo vendedor, ele tem, além da motivação, treinamento, tudo, ele tem que também ser recompensado por isso. Então por isso que de lá para cá, minha vida sempre foi um fixo, mas um variável, né? Então, assim, geralmente o fixo é nada, assim, é bem pouco, e o variável é que te motiva a buscar os resultados. Mas então, a gente está enjoado de ver empresário, proprietário que não comissiona. É uma prática completamente errada. Então, assim, isso é um negócio mais que justo, então, é distribuição. Vou te provocando, então, vamos lá. E o que você me diz? Estou falando da realidade de um monte de varejista, tá? Primeiro, que não comissiona, que trabalha com fixo, ou tem uma equipe de vendas e fala assim, olha, equipe, se vocês atingirem a meta, a equipe inteira atingir uma meta, eu dou um bônus. O que você acha disso? Pode ser, mas não é tudo. Eu acho que isso aí seria um negócio que seria parte do negócio. Eu acho furadaço. Eu te digo por quê. Não, mas assim, isso aí você poderia fazer uma composição. Então, além do fixo, do variável, o bônus. Não, beleza, não estão discordando. O que eu estou falando é assim, não tem o variável. Não. É o bônus para o atingimento de meta. Por que não? Eu acho que vai ficar muita gente assim, eu faço muito, ele não faz nada, então a tendência é isso, ele não dá em nada. Isso aí. Meritocracia, né? Meritocracia. E assim... Por que eu vou ralar pra caramba se eu vou ganhar a mesma coisa que você e eu sou um dos maiores responsáveis por bater as metas e você vai ganhar nas minhas costas? Você desmotiva quem tá afim, você desmotiva quem tá ralando. Por aí, é bem por aí. Então, isso se fosse uma composição... Nesse sentido que eu estou falando, um fixo, um variável, que é a comissão ali, e um bônus para atingir a meta. Show. Eu acho show. Maravilha. E assim, esse variável é que vai fazer com que as pessoas... Eu tenho prazer. De pagar a comissão. Igual eu falei para você um pouquinho antes, então, até o meu sócio, o Matheus, né, ele falou assim... semana passada ele falou, estamos pagando tanto de comissão. Eu falei, graças a Deus. Feliz da vida. Feliz da vida. E vamos pagar mais daqui uns dias. Então, tá. E aí que tá. É que vendas, Emerson, tem um monte de coisa. Eu ainda estou querendo voltar naquele assunto anterior que eu falei. Mas vamos lá. Já que a gente está falando na parte de remuneração de vendas. E empresário que coloca aquelas metas inatingíveis? Aí que tá, a meta tem que ser palpável, né? Ela tem que ser discutida, né? Ela tem que ser conversada. Então, o bom vendedor vai conversar com o gestor dele sobre as variáveis para atingir a meta, a quantidade. É lógico, você está conversando a respeito de um comércio, por exemplo, está conversando a respeito de uma loja. Então, você tem que ver a quantidade de gente que entra na loja. Então, algumas variáveis para você poder estabelecer a sua meta. Ter parâmetros de medição para você saber o quanto que é. E aí, além dos parâmetros de medição, você tem outras ferramentas para aumentar esses parâmetros, que hoje está na mão, acessível a todo mundo, rede social, tal. Então, algumas estratégias que você desenvolve, que você pode desenvolver para poder aumentar esses parâmetros que você vai colocar como meta para a sua equipe. Beleza, eu tinha
300 pessoas entrando por mês aqui. Hoje eu consegui trazer 1.000. A meta é diferente. Passou um grande amigo meu aqui já nesse nosso bate-papo, o consultor Cláudio César dos Santos, e a gente resvalou, não era o nosso foco principal, mas nós falamos alguma coisa sobre vendas, e a gente estava falando, eu sei que você é um vendedor nato, você trabalha há décadas com vendas nas mais variadas empresas, e a gente fez um comentário que vendedor não gosta muito de trabalhar com mensurações, né? De coletar dados de clientes para levantar dados de índices, né? De fechamento, de região, essa coisa toda, porque o vendedor quer vender. Mas o quanto que essas métricas são fundamentais até para medir comissionamento, até para medir estratégia, até para identificar procedimentos que não estão funcionando, né? Mas só para não deixar passar. Vou voltar naquela história que você estava falando de nem conhece o proprietário e fala assim, meu amigão, vem cá, você viu aquele vendedor seu, olha como ele está fazendo isso, aquilo de errado, né? E que tem gente que acha muito ruim. É muito engraçado. O estabelecimento de quem quer que seja deveria ter como foco principal o cliente. Eu preciso agradar o meu cliente, não preciso agradar. Eu posso, se o meu cliente quer vender, quer comprar calça marrom bombeiro e eu detestar marrom bombeiro, não interessa o meu gosto, interessa o gosto do meu cliente. E é gozado, é muito gozado, por isso é comum. Porque isso é comum, e aí que está a graça na história. Às vezes o empresário contrata consultor, paga uma nota de consultoria para ajudar a encontrar os defeitos, para descobrir o que não está funcionando. O cliente faz isso de graça. Faz isso de graça. E quando o cliente, na maioria das vezes que o cliente faz isso de graça, vira vendedor e fala assim, ó quem entrou. Nossa, entrou o chato do Joel de novo. Você só vê o pessoal correndo para os lados, se escondendo. Ainda bem que não é minha vez. Acontece isso até hoje, né? Não, mas isso é comum. É só mudar um pouquinho a cabeça, porque cliente reclamando... Você falou que você não reclama. Não, eu não reclamo, eu tento orientar. Isso, não, mas acontece, e esse dado é estatística antigo. A maioria dos clientes não reclamam. Só que... Não volta mais. Não, pior, não volta mais. E atrás daquele que reclama, esse índice não está atualizado, esse número que eu tenho antigo. A cada um que reclama, tem 20 atrás, com a mesma queixa. E que só não reclamou. E que a equipe de vendas fala assim, como o cara é chato, né, meu? Não, ele tá te dando informação. Ele está te dando informação e o cara está achado de chato. E você que é vendedor, você sabe disso de cor salteado. Aí eu estou falando de varejo, que não é muito sua praia. Você sempre atendeu mais no atacado. O atacado, né? Exato. Mas hoje, no segmento imobiliário, eu estou tendo uma excelente experiência. Isso. Estou atendendo então, varejo. Quer ver só? Vê se isso não é verdade. Que atender o cliente normalzinho, mais ou menos, é tranquilo, todo mundo atende. Ainda mais nos mercados cada vez mais fatiadinho que você falou. Então, atender cliente que chega numa padaria e fala, bom dia, me vê 4 pães, obrigado, e vai embora, não precisa nada para atender esse cliente, não precisa nem informação, não precisa nem ser simpático. O cliente compra sozinho. Então você tocou no assunto. Só terminando o raciocínio. Então, esse cliente é tranquilo. A grande sacada do vender bem, do atender bem, não é você deixar satisfeito o cliente normal, é você conseguir dar conta dos chatos. Porque os chatos, e aí voltando no varejo, o chato é o cliente que normalmente paga bem, é o cliente que volta e é o cliente que faz a melhor propaganda que existe. Que é falar bem de você depois no boca a boca. Aí. Não é? Agora, você tocou num assunto, por exemplo, você chegar numa padaria e pedir 4 pãezinhos, né? E aí, é por isso que eu falo que vender é uma arte. Então, assim, você chegou, dá 4 pãozinhos. Eu vou falar para você assim, Joel, o pão de queijo acabou de sair. Bom dia, seu Joel. Bom dia, seu Joel. O pão de queijo acabou de sair, tá quentinho. Joel, saiu uma broa aqui, você entendeu? O senhor levou ontem o mussarela e o presunto, Joel, a família gostou? Hoje a gente tem um presunto especial que é muito melhor que aquele. Você entendeu? O que vai acontecer? O seu ticket médio, né? Então, assim, são parâmetros que o empresário tem que estar atento. A quantidade de cliente, o ticket médio, essas coisas aí, pode ser prático, eu estou falando, mas
é o básico do É o beabá, entendeu? termômetro, né? Então, assim, a gente está num mercado hoje, imobiliário hoje, que tem mais de 30 imobiliárias dentro de Birigui. E por que procurar A e não procurar B? Então, assim, atendimento. E o que a gente escuta é absurdo às vezes. Ah, não, eu tenho certeza. Então, assim, fui em tal lugar, não fui bem assim, não. Senta, fica à vontade, toma um café, vamos tomar uma água, vamos conhecer aqui. Então, você oferecer o produto, você conhecer, principalmente. Desculpa, eu termino o raciocínio. Você conhecer daquilo que você está falando e oferecendo, você tem um conhecimento profundo. Então, é por isso que tem esses bate-papo com o time, treinamento com os parceiros. A gente tem alguns parceiros estratégicos dentro desse mercado e a gente solicita para eles, gente, precisa de treinamento. Então, treinamento. Esse time já ouviu. Não, quero que eles vão escutar de novo. Uma coisa é ouvir, uma coisa é você entender. A coisa mais comum dos cursos, você termina o curso, o pessoal fala, nossa, entendi. Só que do entender é isso virar atitude, botar na prática, é totalmente diferente. Então tem que repetir mesmo. Por aí. Alguns comentários bem rápidos. Eu já trabalhei uma vez fazendo treinamento de frentista de posto de gasolina para postos bandeira BR pela Petrobras. Cara, é muito legal. É muito legal. E o resultado e aí não é uma venda indireta, né? Mas era só de atendimento ao cliente. Cara, faz uma diferença absurda. Segundo comentário rapidinho. Eu já fiz esse treinamento de vendas com atendente de balcão de padaria. O resultado é absurdo. Porque em todas as padarias que você vai, tá bom, tem algumas exceções que não são assim, mas a quase totalidade fala assim, próximo. Pois não? Acabou. E quando chega, bom dia, seu Pedro, estava bom o presunto e mussarela de ontem? Hoje o senhor vai variar. Tem um peito de peru para o senhor fazer para o lanchinho da tarde, que é... Rapaz... Não é diferente? Vem sozinho. Não vai vender? E assim, mas e você não vai indicar? Você que é o chato, médio, você não vai indicar? Dobra ticket médio. Isso que eu estou falando, é vender. E a terceira coisa que eu ia falar, eu devo ser muito chato como cliente, eu assumo. Eu fui num grande supermercado, num hipermercado muito famoso, e estava tendo uma promoção do Copa Lombo realmente muito barato. Eu cheguei no balcão e ele não estava na gôndola ainda. Eu falei assim, a promoção, né, do Copa Lombo. O rapaz vai cortar para você. Aí vira um outro, o açougueiro vira para o outro e fala assim, rapaz, injetaram água nesse negócio. Injetaram água nesse negócio. Não tem como estar tão barato assim. Eu não compraria. Aí vira o outro e fala assim, nada. Isso aí deve vir tudo da China. Não deve ser carne de porco, coisa nenhuma. Na hora você fala assim, cancela. Não. Eu era uma marca conhecida. E na saída, eu fui procurar a gerência, porque é uma judiação, né? Os caras estão fazendo um maior tremendo trabalho de marketing para divulgar, atrair o cliente para... Então você fez aquilo que eu faço. Mas você vê como que eu sou chato? Eles provavelmente estavam trabalhando com uma margem realmente muito reduzida como estratégia para trazer o cliente para o supermercado e vai dar com os burros na água por conta disso, né? Eu falei, por favor, quem que é o gerente? O senhor fulano na sala dele, o senhor vai lá. Eu queria falar com o gerente, por favor, né? Um minutinho só. Ele falou que está muito ocupado, que ele não pode atender. Caramba, piorou. Então, tudo bem. Não, mas o senhor pode falar comigo? Eu falei, não, vocês estão muito ocupados, deixa quieto. É difícil eu dar esse... Quando eu dou, eu recebo assim, eu dou muito pouco. Mas assim, eu gosto muito de falar, de orientar. Se tiver conserto, a gente segue, a gente indica, a gente fala. Então tá, a gente falou de abordagem, a gente falou de lidar com reclamação. Sabe na maioria das vezes, quando a gente chega, que empresário procura a gente, eles falam assim, não sei se você já passou por isso. Empresários falam, preciso treinar minha equipe de vendas, mas a equipe é boa, a equipe vende bem, eles estão precisando só de técnicas de fechamento. Na maioria das vezes, quando fala que está precisando só de técnica de fechamento, é porque o que está fazendo antes já está errado. Não está funcionando. Não é uma questão de fechamento. Esquece, né? não está funcionando. Quando a venda é bem feita,
num grande percentual de vezes você não precisa nem da técnica de fechamento. A venda já praticamente encaminha sozinha. É bem por aí. Não é? Bem por Não aí. é? Então, não tem muita mágica. Só que o pessoal quer... Venda não adianta. Pode falar o que você quiser. Venda tem etapas. São etapas que vem elas necessariamente têm que ter essa sequência. E se você atropelou alguma sequência, você perde vendas. Vendas. Abordagem de atendimento ao cliente que você falou. Você atendeu de cara feia, já começou mal. Não dá mais para ter o tal famoso texto único. Você tem que levantar a necessidade do cliente. Exatamente. E a apresentação do seu produto totalmente focada no levantamento que você fez. Resolver o problema do cliente. Porque se você vier com aquele... Nossa, é que a vendedor muitas vezes fica tanto tempo falando a mesma coisa que vira piloto automático, discursinho pronto. E discursinho pronto não funciona mais se as necessidades são diferentes. Superar a objeção se tiver, que a gente falou das reclamações, e aí vai para fechamento. Bem por aí. E é legal que, primeiro, o pessoal pula tudo isso, já vai para fechamento, e como estratégia de fechamento o tradicional, e aí, vai comprar? Vamos fechar. Ai, que desespero. Por favor. E aí, vai comprar? Não sei o quê. Aí depois vem aqueles textos, né? Que até hoje tem esse treinamento. Então, tipo assim, o que está faltando para você fechar comigo? Pô, não é por aí. Então, resolve a necessidade do cliente. Tem coisas antes, tem né? Tem muitas coisas antes. Então, você quer ver mais uma situação? Eu estou no mercado imobiliário muito novinho, uma das mais novas aí, 2018. Aí, Emerson, por que você entrou no mercado imobiliário? Eu acho que não sei se eu comecei a comentar com você a respeito disso, mas eu vou falar porque, e se eu me emocionar aqui é comum. Mas a minha esposa, ela estava a um passo de uma depressão, né? Então, minha filha estava estudando fazendo intercâmbio, e aí ela chorava, então foi quando eu coloquei na cabeça que eu tinha que ocupar a cabeça dela, né? E aí eu falei, vou montar imobiliária. Como assim, montar imobiliária? Nunca entrou dentro do imobiliário? Eu falei assim, eu vou entender sobre o mercado. E esse entender sobre o mercado, eu comecei a pesquisar, comecei a ler, e a gente tinha uma outra situação sobre um projeto social que precisava fazer uma locação e teve uma série de dificuldades, né? Então juntou essas duas coisas, aí eu falei, vou montar imobiliária. E aí, minha esposa, o que eu fiz com ela? Treinamento. Orientação, conversa, acompanhamento, contando situações, contando... Isso ela foi absorvendo de uma certa forma. Bom, aí abri uma imobiliária. 60 dias, 45, 60 dias depois que eu tomei a decisão de montar a imobiliária. E aí eu ainda continuava trabalhando em outra empresa, né? E aí ela começou a trabalhar na imobiliária. Ela começou a trabalhar tanto, porque quando você está começando um negócio, então você não tem toda a estrutura. Então você tem que fazer desde o café da manhã até... E foi assim. Ela saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, cansada, mas feliz. E aí, o que ela fez? Ela começou a vender. E ela começou a vender de uma forma que, assim, outra coisa, né? Que o trabalho do vendedor, né? Ele não se resume das 8 da manhã às 6 da tarde. Vendedor é vendedor 24 horas por dia. Vendedor tem que nascer vendendo. Está vendo oportunidade em tudo quanto é canto, né? Aí eu tá vendo oportunidade em tudo quanto é canto. A gente foi num restaurante, eu e minha esposa. E aí eu falei, vou pegar aquela mesa lá. Ela falou, vou aqui conversar com uma amiga aqui e tal. A hora que eu sentei lá, tal, pedi um suco, tal, veio o suco, eu tomei o suco e ela não chegava. Depois de 15 minutos ela chegou na mesa. Que você demorou? Eu falei assim, vendi um apartamento ali. Falei assim, aí você pensou assim. Eu falei assim, puta merda. Tava escondido. Tava lá escondido. Então, muitas vezes, muitas pessoas, onde eu quero chegar com isso? Oportunidades. Você conseguir enxergar e assim,
montei um negócio para uma finalidade. Eu tinha certeza que ela ia dar certo, mas eu até imaginava com um perfil de gestão, né, ali interno, mas não. Se tornou uma puta de uma vendedora que o negócio... Deixa eu fazer uma curiosidade. Nesse caso específico, e aí pega esse caso específico e leva para um parâmetro geral em cima da sua experiência de vendas. Deu certo porque ela já tinha alguma coisa de vendedor ou deu certo única e exclusivamente por causa do treinamento? Eu acho que ela tinha... Primeiro ponto, ela queria, como eu disse para você. Então, até antes da minha filha ir por intercâmbio, ela sempre falava que queria voltar para o mercado de trabalho, e a gente procurava uma coisa ou outra, mas não se encaixava muito naquilo. Aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei para ela assim, você vai fazer a gestão do imobiliário. Como assim? Imobiliária e tal. Não, eu quero. Então, esse é o primeiro caminho. O eu quero. Então, a questão foi... Nosso tempo já está na reta final. Passou rápido? Que pena. Passou rápido. Deixa eu fazer uma última pergunta para você. E essa é para você encerrar, e daí você faz as suas considerações. Principalmente depois da pandemia, o e-commerce explodiu. Eu mesmo, cada vez mais, eu compro mais no mundo digital. O vendedor está com os dias contados? Não. Nunca. Divirta-se e desenrola. Desenrola porque o corpo a corpo, a apresentação do produto, é lógico que ele tem que se modernizar. Então, assim, vou falar pela minha experiência. Então, assim, por exemplo, vai vender imóvel hoje por rede social? É lógico, tem muitas tecnologias, tem muita coisa acontecendo. Você tem o tour virtual do imóvel e tal. Mas eu preciso do vendedor trazer o cliente, conversar, mostrar os diferenciais. Então, assim, o vendedor se especializando, ele tem vida longa. Então, assim, agora, se não quiser orientação, não quiser treinamento, esquece. Então, só para imobiliário? Não, como um todo, o mercado é como um todo, é todo segmento. Então não tem outra solução? Vamos lá. Por exemplo, você falou agora sobre pandemia. O que aconteceu durante a pandemia? Então, a gente tentou modernizar e facilitar a vida do cliente de todas as formas. Assinatura digital, e levar a chave para visitar o imóvel, foto e tour virtual de imóvel, mas o fechamento, o tete-a-tete. O vendedor tem que estar lá e ele só precisa se especializar. Meu cara, eu olhei agora o tempo, eu não tinha me dado conta que já tinha acabado, já estouramos o tempo. Eu achei muito produtivo, espero que o pessoal tenha gostado também. E você gostou? Que legal, muito legal. Foi o primeiro de muitos, eu estou sempre à disposição. Quanto tempo tem? Quanto conteúdo ainda falta a gente abordar de vendas? Vamos ter mais uns 10 dias aí falando. Tem muita coisa. Meu caro, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. De coração. Eu acho que tem muito conteúdo. Legal. Isso é legal, acho que o pessoal vai gostar. Obrigado. Obrigado, João. Gostaram, pessoal? Eu falei que ia ser legal, vendas? Tamo junto. E aí, curte de novo. Até a próxima. Até mais. Tchau.